Em 1985, após 21 anos de governo militar, o Brasil entrou em uma nova fase de sua história. O último presidente militar, João Figueiredo, havia conduzido o país por um processo de abertura política iniciado ainda na década de 1970. Com a eleição indireta de Tancredo Neves e sua morte antes da posse, o vice, José Sarney, assumiu a presidência, marcando o fim oficial do regime iniciado em 1964. A transição para a democracia trouxe esperança, mas também abriu espaço para uma profunda transformação política, social e cultural. Em 1979, ainda durante o governo militar, a lei da anistia havia perdoado crimes políticos cometidos tanto por agentes do Estado quanto por militantes de esquerda. Com isso, antigos líderes revolucionários, que haviam participado de guerrilhas urbanas e rurais, puderam retornar ao Brasil. Muitos deles abandonaram a ideia da luta armada e decidiram disputar o poder pela via democrática, fundando partidos, movimentos sociais e participando ativamente da política. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã. Ela estabeleceu um amplo conjunto de direitos civis, sociais e políticos, marcando definitivamente o fim do regime militar e inaugurando um período de democracia plena. Ao mesmo tempo, o país passava por crises econômicas, hiperinflação e dificuldades para se estabilizar politicamente. Mas, enquanto as disputas eleitorais ganhavam força, algo ainda mais profundo acontecia fora da política formal, uma transformação silenciosa na cultura e na educação. Inspirados pelas ideias do filósofo italiano Antonio Gramsci, setores da esquerda perceberam que tomar o poder político não era suficiente. Era necessário conquistar o poder cultural, moldando valores, ideias e a visão de mundo da sociedade. Universidades, escolas, meios de comunicação e produções artísticas passaram a refletir cada vez mais uma visão crítica do período militar e da política conservadora. Filmes, livros, novelas e peças teatrais reforçaram uma narrativa em que a esquerda aparecia como resistência democrática, enquanto os militares eram retratados apenas como opressores. Esse processo, conhecido como guerra cultural, não ocorreu de forma explícita ou organizada por um único movimento, mas como resultado da ocupação gradual dos espaços de formação intelectual e cultural. Na década de 1980, o Partido dos Trabalhadores, PT, e outras organizações de esquerda começaram a crescer, apoiadas por sindicatos, movimentos estudantis e setores intelectuais. Com o tempo, eles conquistaram prefeituras, governos estaduais e, finalmente, a presidência da República em 2003. Mas esse caminho até o poder não foi apenas eleitoral, ele foi também cultural e ideológico. Nas décadas de 1990 e 2000, a interpretação sobre o que ocorreu em 1964 passou a ser disputada de forma intensa. Para uns, havia sido um golpe militar que instaurou uma ditadura. Para outros, uma revolução preventiva que impediu o Brasil de se tornar uma ditadura comunista. Comissões da verdade, livros didáticos, produções audiovisuais e discursos políticos consolidaram uma versão oficial que nem sempre levava em conta documentos e relatos divergentes. Assim, a memória histórica tornou-se parte da guerra cultural, moldando a forma como novas gerações compreenderiam o passado. Nos últimos anos, a disputa ideológica no Brasil se intensificou. Redes sociais, internet e novos meios de comunicação deram voz a diferentes narrativas, quebrando a hegemonia cultural construída nas décadas anteriores. Hoje, o país vive uma nova polarização. De um lado, os que defendem a narrativa consolidada após 1985. Do outro, os que questionam essa versão e buscam revisitar a história com novas interpretações e documentos. Da queda do regime militar em 1985 até os dias atuais, o Brasil passou de uma disputa armada para uma disputa cultural e ideológica. Se antes tanques e fuzis definiram o rumo do país, agora são as ideias, as universidades, a mídia e as redes sociais que moldam consciências e dividem opiniões. A história recente do Brasil mostra que, embora as armas tenham se calado, a batalha pela memória, pela verdade e pela interpretação dos fatos continua mais viva do que nunca.